Boa noite a todos. Boa noite. 6 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1859, no mês de março. Vamos iniciar o trabalho rogando que o nosso Senhor Jesus, os nossos amigos espirituais possam conduzir e nos inspirar em mais esse trabalho que nós realizamos em nome do nosso Senhor Jesus. Nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação, nossa irmã Carla irá fazer a leitura e sempre que necessário vamos todos nós comentar. Então, ele começou na revista de março o estudo sobre os médios e continuando a falar de mediunidade, agora nós vamos entrar no fenômeno de transfiguração, que também é um fenômeno mediúnico. Extraímos o seguinte fato de uma carta que nos foi escrita em setembro de 1857, por um de nossos correspondentes de Saint-Étienne. Após referir-se a diversas comunicações de que foi testemunha, acrescenta: dá-se um fato extraordinário numa família de nossos arredores. Das mesas girantes passou-se a poltrona que fala. Depois, um lápis foi ligado ao pé dessa poltrona e ela indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mais como brincadeira do que como coisa séria. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa, ordenando que lhe passassem as mãos sobre a cabeça depois que a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente e depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. Tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não havia conhecido e de um irmão falecido há alguns meses. Essas transfigurações ocorriam sucessivamente numa mesma sessão. Disseram-me que ela fala um dialeto que não é mais o do nosso tempo, pois não conheço nem o antigo nem o atual. O que posso afirmar é que numa sessão em que havia tomado a aparência do irmão, vigoroso e decidido, essa mocinha de 13 anos deu-me um rude aperto de mão. Esse fenômeno repete-se constantemente, da mesma maneira, há 18 meses, mas somente hoje produziu-se espontânea e naturalmente, sem imposição das mãos. Apesar de bastante raro, esse estranho fenômeno não é excepcional. Já nos falaram de diversos fatos semelhantes e nós mesmos fomos testemunhas de algo parecido em sonâmbulos no estado de êxtase e até nos estáticos que não se encontravam em estado sonambúlico. Além disso, é certo que emoções violentas operam sobre a fisionomia uma mudança que lhe dá uma expressão completamente diferente daquela do estado normal. Não vemos do mesmo modo criaturas cujos traços móveis se prestam à vontade a modificações que lhes permitem tomar a aparência de outras pessoas? Por aí se vê que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se a modificações passageiras mais ou menos profundas. E não há nada de surpreendente que um fato semelhante possa ocorrer neste caso, embora talvez uma causa independente de vontade. A propósito, eis as respostas que foram dadas pelo Espírito São Luís no dia 25 de fevereiro último, em sessão da Sociedade. O caso da transfiguração que acabamos de falar é real? Sim. Nesse fenômeno existe um efeito material? O fenômeno da transfiguração pode ocorrer de modo material, a tal ponto que nas diferentes fases em que se apresenta, poderia ser reproduzido em daguerreotipia. Daguerreotipia é o antecedente da fotografia. O antecedente da fotografia. É o antigo processo de obtenção de imagens fotográficas por ação do vapor do iodo. Foi antes da fotografia, tá? É uma fotografia primitiva. Como se produz esse efeito? A transfiguração
como o entendeis, nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo não muda jamais, todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. Então ele fala aqui, a transfigurações, ela tem duas vertentes. O espírito pode atuar na própria face, fazendo contrações e movimento. Por exemplo, você já deve ter visto o Divaldo. Então ele faz aquele movimento, muda o rosto. Então aquilo dali é uma transfiguração facial, movimento físico facial. E existe um segundo movimento aqui que ele diz assim, olha, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório físico ou por uma influência de ordem exterior. O corpo não muda jamais, todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. Então, por exemplo, no caso do nosso Senhor Jesus, a transfiguração no Tabor, em que aparece Moisés e Elias. Então ali não era física, era exterior, é um plasma que vai envolvendo o rosto sobre. O plasma vai envolvendo o rosto e vai se formando quase uma materialização, sobreposto. Esse é raríssimo. Mas o caso da contração é porque é muito raro mesmo. Raríssimo. Bem raro. Bem raro. Entenderam, né? Super raro. No caso da contração, esse é raro. É raro. Então, você vê o médium em transe, você olha, ele está transfigurado. Você olha, não enxerga a mita, enxerga o espírito. Não que não seja a mita, é a mita, mas a contração foi tamanha que modifica o rosto da pessoa todinha. Você olha e você identifica o espírito. Pode acontecer, sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência? Pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. No fato citado, houve contração nervosa e a imaginação aumentou bastante. Olha aqui essa informação. Então, o fato de você ver alguém com toda uma transfiguração física, uma contração, isso não quer dizer, pode ser o quê? Pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. Por isso que os espíritos sempre vão dizer, preste atenção, é no conteúdo, não é na voz e nem na mudança facial, mas o conteúdo que está sendo trazido. E normalmente nós já nos emprenhamos pela voz e pelas contrações. No fato citado, houve uma contração nervosa e a imaginação aumentou bastante. Aliás, esse fenômeno é muito raro. O papel do perispírito seria análogo ao que se passa no fenômeno de bicorporeidade? Sim. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente? Qual é o fenômeno da bicorporeidade? Eu estou aqui, beleza, tal, dou uma apagada, vou no local tal e me materializo lá. Obviamente que o corpo fique aqui, eu, o espírito, fui e não existe espírito sem perispírito. O perispírito lá se materializou. Ele pergunta, o papel do perispírito seria igual ao que se passa no fenômeno da bicorporeidade? Ele disse sim, porque é o corpo perispiritual, não é o corpo físico. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente? Não propriamente desaparecimento físico, e sim uma oclusão dele. Entendei-vos sobre as palavras. Falar desaparecer já vai dar uma confusão. Cobrir aí é outra história. Está ocluso, o corpo está dentro e revestido.
por essa matéria. O corpo não muda. Parece resultar do que acabaste de dizer, que no fenômeno da transfiguração podem ocorrer dois efeitos. Primeiro, alteração dos traços do corpo real em consequência de uma contração nervosa. E segundo, aparência variável do perispírito tornado visível. É assim que devemos entender? Certamente. Entendeu aí? Então, quando se fala de transfiguração, são dois pontos. O primeiro, pode ser só o próprio rosto, uma contração nervosa, física, que você olha, a contração muscular. A pessoa mudou totalmente as feições, essa é comum. Mas pode ser invenção? Pode. Ele já deixou bem claro, pode ser invenção? Pode ser invenção. E existe a segunda, que é justamente essa, que é o corpo perispiritual, que ele expande, ele não está preso, né? E ele se modifica, porque o perispírito, ele é maleável, vamos dizer assim. Ele dá a forma. Então, por exemplo, no caso do nosso Senhor Jesus, a aparição de Moisés e de Elias foi a primeira opção ou a segunda opção? Na primeira opção, vamos dizer que eu incorpore aqui um idoso, tá? Então eu vou falar, vai haver uma contração, um jeito, vou entortar a boca, vou falar assim, alguma coisinha, dando só um exemplo, tal. E você olha para o rosto, quem olhar realmente percebe algo que você olha, você não identifica Conceição. Essa é a primeira, então é um movimento físico. No segundo, nesse fenômeno da transfiguração, eu, Conceição Médio, meu corpo perispiritual expande, ele expande, porque ele não está limitado ao corpo, ele expande, é como se ele viesse bem aqui assim, ó, aqui na frente, e ele vai tomando toda uma forma, por exemplo, da outra criatura. Vamos supor, por exemplo, nosso Senhor Jesus, tanto é que Pedro ficou tão assustado, Senhor, vamos montar uma tenda aqui, não vamos descer mais, uma para cada, vamos ficar aqui, ficou tão de tão, e ele negou Jesus. É interessante. Viu o fenômeno. Jesus dormia na casa. Mas você não andava com ele? Você não era um? Eu não, nem conheço. Pedro, João Evangelista e Tiago. Tiago, irmão de João, eram os três no momento da transfiguração. Então, por isso que Kardec diz, ninguém moraliza ninguém pelo fenômeno, pelo estudo, não pelo fenômeno. Então Jesus aqui não foi o primeiro caso, foi o segundo. Expandiu o corpo perispiritual e tal qual um vapor vai tomando forma aqui na frente. A oclusão. O corpo fica escondido, oculto. Dentro. Oclusão está dentro, né? Envolvido por aquela expansão do perispírito, entendeu? Então, essa segunda foi aquele monte de raro que eu falei. Isso. E o fato de você estar olhando para um médico todo tortinho, todo o rosto todo contraído, isso também não garante que tem espírito. Porque tem pessoas que conversando, falando, tu não sabe se a pessoa está conversando ou está sentindo alguma dor, de tanta careta que faz. Nós, brasileiros principalmente, nós somos muito expressivos. Fazemos caras e bocas. É por isso que sempre os espíritos vão dizer, sempre avalia o conteúdo. Não é a voz, nem as características das mudanças físicas. É sempre o conteúdo. Nada de caras e bocas. Nada de caras e bocas. Oitava pergunta. Qual a causa primeira desse fenômeno? A vontade do espírito. Todos os espíritos podem produzi-lo? Não. Nem sempre os espíritos podem fazer o que querem. E como explicar a força anormal dessa mocinha transfigurada na pessoa do seu irmão? Porque lembra, foi apertar a mão de alguém, né? E apertou realmente com força. Não possui o espírito uma grande força? Aliás, é a do corpo em seu estado normal. Tem uma observação. Observação. Esse fato nada tem de surpreendente. Muitas vezes vemos pessoas muito fracas, dotadas momentaneamente de uma força muscular prodigiosa,
devido a uma superexcitação. 11. No fenômeno da transfiguração, já que o olho do observador pode ver uma imagem diferente da realidade, dar-se-á o mesmo em certas manifestações físicas? Por exemplo, quando uma mesa se ergue sem contato das mãos e a vemos acima do solo, é realmente a mesa que se deslocou? Observação. A força do espírito. Agora não é a força física, porque não tem corpo físico, é a força psíquica. Esse fenômeno já foi explicado pelo Espírito São Luís e tal questão já foi tratada de modo completo nos números de maio e junho de 1858, a propósito da teoria das manifestações físicas. Foi-nos dito, neste caso, que a mesa ou qualquer outro objeto que se move é animado de uma vida factícia momentânea que lhe permite obedecer à vontade do espírito. Certas pessoas quiseram ver no fato uma simples ilusão de ótica que, por uma espécie de miragem, as fariam ver uma mesa no espaço, quando realmente estava no solo. Se assim fosse, não seria menos digna de atenção. É curioso que aqueles que desejam contestar ou denegrir os fenômenos espíritas os expliquem por causas que elas mesmas seriam verdadeiros prodígios e igualmente difíceis de compreender. Ora, por que tratar o assunto com tanto desdém? Se a causa que apontam é real, por que não as aprofundam? O físico procura conhecer a razão do menor movimento anormal da agulha imantada. O químico, a mais ligeira mudança na atração muscular. Por que então se veria com indiferença fenômenos tão estranhos como esses de que falamos, ainda que resultem de um simples desvio do campo visual ou de uma nova aplicação das leis conhecidas? Ele faz uma observação Isso aí não no tem 5, lógica. né? Ele devia ser a mais ligeira mudança na atração molecular. É que no original está atração muscular. O correto seria atração molecular. Certamente, não seria impossível que, por um efeito de óptica semelhante ao que nos permite ver um objeto dentro d'água mais alto do que realmente está, por causa da refração dos raios luminosos, uma mesa nos aparecesse no espaço quando na verdade estaria no chão. Entretanto, há um fato que resolve peremptoriamente a questão. É quando a mesa cai bruscamente no solo e quando se quebra. Isso não nos parece uma ilusão de ótica. Mas voltemos à transfiguração. Se uma contração muscular pode modificar a fisionomia, não o será senão dentro de certos limites. Mas certamente, se uma mocinha toma a aparência de um velho, nenhum efeito fisiológico lhe faria nascer a barba. É preciso, pois, buscar sua causa alhures. Se nos reportarmos ao que dissemos anteriormente sobre o papel do perispírito em todos os fenômenos de aparição, mesmo de pessoas vivas, compreenderemos que aí se encontra a chave do fenômeno da transfiguração. Com efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que por sua extrema sutileza pode adquirir diversas aparências conforme a vontade do espírito, concebe-se sem dificuldade que assim ocorra com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, somente o perispírito mudou de aspecto. Mas, perguntarão, em que se transformou o corpo? Por que razão o observador não vê uma imagem dupla, a saber, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? Fatos estranhos, dos quais em breve falaremos, provam que o corpo real pode, de alguma sorte, ser velado pelo perispírito em consequência da fascinação que em tais circunstâncias se opera no observador. O fenômeno que é o objeto deste artigo já nos havia sido comunicado há muito tempo, e se dele ainda não havíamos falado, é por não ser nossa intenção fazer desta revista um simples catálogo de fatos destinados a alimentar a curiosidade,
uma árida compilação sem apreciação nem comentários. Nossa tarefa seria muito fácil e nós a levamos mais a sério. Antes de tudo, dirigimos-nos aos homens de raciocínio, aos que, como nós, querem conhecer as coisas, pelo menos daquilo que nos é possível. Ora, ensinou-nos a experiência que os fatos, por mais estranhos e multiplicados sejam, de forma alguma são elementos de convicção, e o serão tanto menos quanto mais estranhos forem. Quanto mais extraordinário é um fato, tanto mais anormal nos parece e menos dispostos nos encontramos em dar-lhes crédito. Queremos ver e, quando vemos, ainda duvidamos, desconfiamos da ilusão e das conivências. Já não é assim quando encontramos uma causa plausível para os fatos. Todos os dias vemos pessoas que outrora atribuíram os fenômenos espíritas à imaginação e à credulidade cega e que hoje são adeptos fervorosos, precisamente porque agora esses fenômenos não lhes repugnam à razão. Explicam-nos, compreendem a sua possibilidade e neles creem, mesmo sem os ter visto. Antes de falar de certos fatos, tivemos de esperar que os princípios fundamentais estivessem suficientemente desenvolvidos a fim de compreender suas causas. O da transfiguração está nesse número. Para nós, o Espiritismo é mais do que uma crença, é uma ciência, e nos sentimos felizes por ver que nossos leitores nos compreenderam. Então vamos orar, meus irmãos, agradecer a Jesus. Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amor, nossa vida. O sentimento é de gratidão por nos ter trazido até essa doutrina que nos faz olhar para as nossas chagas, não mais lamentando, ou muito menos se chicoteando, mas já olhando, reconhecendo que cada uma delas necessitam do tratamento adequado. E esse tratamento, Senhor Jesus, é viver o Teu Evangelho no nosso dia a dia. Viver o amor no nosso dia a dia. As Tuas lições, amor querido, são um bálsamo, um cicatrizante, um anti-inflamatório, um antibiótico para a nossa alma. E já se fazem mais de 2000 anos que o Senhor nos oferece esse medicamento sublime e nós ainda relutamos para tomar e curar a nossa alma de chagas que persistem às vezes por milênios. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecer e a reconhecer que o medicamento amargo quase sempre é o que nos leva à cura. Muito obrigada, Jesus amado. Muito obrigada, amigos espirituais aqui presentes, que nos conduziram e nos inspiraram. E que a lição dessa noite, Senhor, possa fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Muito obrigada, Jesus.